Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Continuamos a estudar o que a Bíblia nos ensina sobre a segunda vinda de Cristo. O título desta unidade temática é Um Messias, dois Adventos. Esta é a nossa terceira aula. Temos estado a ver como a Bíblia distingue claramente duas vindas do Messias. Na sua primeira vinda, o Messias vem como servo sofredor, como o cordeiro que dá a sua vida pelos pecadores. Na segunda vinda, ele virá como o leão, como um guerreiro justiceiro, para restaurar plenamente o reino de Deus na terra. Na aula anterior, lemos e comentámos alguns textos do Novo Testamento, sobretudo nas epístolas, que falam claramente da segunda vinda de Jesus. E o Velho Testamento? Será que podemos encontrar referências ao segundo advento no Antigo Testamento? É claro que sim. De facto, a maior parte das profecias sobre a volta do Messias encontram-se em textos do Antigo Testamento. Porém, temos de saber e interpretar bem essas profecias. A aula de hoje tem a ver basicamente com esta questão: como interpretar as profecias. Iremos ver alguns princípios muito simples que vão tornar mais fácil a cada irmão entender a palavra profética de Deus. Quando lemos o Velho Testamento, é muito importante termos em mente algo de que por vezes nos esquecemos. Há uma diferença fundamental entre o crente que viveu antes de Cristo, o crente do Velho Testamento, e o crente que vive depois de Cristo, o cristão. Para nós cristãos, a primeira vinda de Jesus é um acontecimento histórico. Possuímos narrativas históricas, como os Evangelhos, que descrevem com pormenor a vida e as ações de Jesus durante os anos em que viveu na Terra. Há mesmo outros documentos históricos, não cristãos, que mencionam a pessoa de Cristo. Por isso, o primeiro advento pertence ao passado. Já a segunda vinda pertence para nós ao futuro. Sabemos que vai acontecer pela fé, porque é uma promessa de Deus que cremos irá ser cumprida sem qualquer falha. Mas não sabemos exatamente quando nem como. E para o crente do Antigo Testamento, na ótica do crente do Antigo Testamento, tudo pertencia ao futuro, quer a primeira, quer a segunda vinda. Por isso, os profetas juntavam frequentemente na mesma declaração profética elementos relativos ao primeiro e ao segundo advento de Cristo. Isto é, há profecias duplas, justapostas, com partes que visam o primeiro advento e outras o segundo advento de Cristo. Vejamos um exemplo bem conhecido em Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A primeira parte desta profecia refere-se ao nascimento de um menino, o que se cumpriu literalmente com o nascimento de Jesus na cidade de Belém. Mas a segunda parte, que começa com do aumento deste principado e da paz não haverá fim, e nos descreve o Messias sentado sobre o trono de Davi para sempre. Essa parte ainda não se cumpriu. Cumprir-se-á na segunda vinda de Cristo. É como se o profeta estivesse a olhar o horizonte e visse em simultâneo duas montanhas, uma mais próxima e outra mais distante. Mas descreve-as como se fossem uma só. É por isso que temos de ler os profetas do Antigo Testamento sempre com este princípio em mente. Eles podem estar a justapor, no mesmo pronunciamento profético, as duas vindas do Messias. Há mais um pormenor importante. É que os profetas do Antigo Testamento não viram o tempo a que chamamos a dispensação
ou a era da Igreja. Ou pelo menos não viram com clareza. É como se a Igreja ficasse escondida num vale, entre as duas montanhas que representam os dois adventos de Cristo. É por esse motivo que há relativamente pouca informação profética clara sobre a Igreja no Velho Testamento, quando comparada com as profecias sobre Israel e as nações. Não admira que o apóstolo Paulo diga que a Igreja é um mistério, um segredo que esteve guardado muitos séculos antes de vir à luz. Mas sobre esta natureza misteriosa da Igreja, teremos oportunidade de falar numa outra ocasião. Vamos a seguir ver se o irmão é capaz de distinguir bem a primeira da segunda vinda do Messias. Iremos projetar alguns textos que leremos sem pressa e vamos colocar uma pergunta muito simples. De que fala cada texto? Da primeira ou da segunda vinda? Tem caneta e papel? Se desejar, pode escrever numa folha a resposta. 1 ou 2, conforme se refira ao primeiro ou ao segundo advento de Cristo. Comecemos por tomar como exemplo um texto a que já nos referimos hoje. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9:7. Trata-se de uma referência profética à primeira ou à segunda vinda de Jesus. Já vimos que se refere à segunda vinda de Cristo. Então pode escrever 2 na sua folha ou caderno. Vamos começar? Agora o irmão vai responder sozinho. Tem de escrever a resposta 1 ou 2, sem demorar muito. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel 7:14. Escreva agora a resposta. Já está? Passemos a outro texto. Pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Salmos 22:16. Primeira ou segunda vinda? Escreva a sua resposta. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. É como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. Este é simples. Já escreveu a sua resposta? Passemos ao próximo. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23:5. Pode responder agora. Já escreveu? Passemos ao último. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65:25. Este é o último texto desta série. Respondeu a todos? É simples, não é verdade? Vamos ver rapidamente as respostas corretas. Daniel 7:14. Segunda vinda. Salmos 22:16. Primeira vinda. Isaías 53:3. Primeira vinda. Jeremias 23:5. Segunda vinda. Isaías 65:25.
25. Segunda vinda. Vamos agora fazer um exercício um pouco mais difícil. Vamos ler dois textos, um no Velho e outro no Novo Testamento. Ambos falam da primeira e da segunda vindas no mesmo versículo. Uma parte refere-se à primeira e outra à segunda vinda. O irmão sublinha na sua Bíblia a parte que se refere à segunda vinda. Repare, sublinha apenas a referência à segunda vinda. Primeiro texto, Zacarias 9, 9 e 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos. E o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios. E o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até às extremidades da terra. Sublinha a parte que se refere à segunda vinda. Vamos já ver como fica. Colocamos em maiúsculas a secção relativa à segunda vinda. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos. E o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até às extremidades da terra. Este é um exemplo do que dissemos atrás. O profeta vê em simultâneo as duas vindas, mas nós sabemos que elas se dão em momentos distintos. Vamos agora ver o segundo exemplo. Lucas 1, 30 a 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Qual a parte que será cumprida na segunda vinda do Senhor? Vejamos a resposta. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Esta parte já se cumpriu quando Jesus se fez homem há 2000 anos, não é verdade? A seguir vem o que ainda não se cumpriu. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Com um pouco de treino e atenção, qualquer irmão, ao ler a Bíblia, vai ser capaz de distinguir os dois adventos do Messias nas profecias, distinguindo quando uma profecia se refere ao primeiro ou ao segundo advento de Cristo. Uma palavra agora sobre as profecias do primeiro advento do Velho Testamento. Aquelas que já se cumpriram. Em primeiro lugar, vamos lembrar que o Velho Testamento está cheio de profecias. Como dissemos logo na primeira aula, quase 30% do Velho Testamento, de facto, é constituído por profecias. Claro que essas profecias dividem-se em dois grandes conjuntos. As que dizem respeito ao primeiro advento de Cristo, que já foram cumpridas, e as que falam da segunda vinda e que ainda aguardam cumprimento. Vamos brevemente falar das profecias já cumpridas por ocasião da primeira vinda de Jesus. Porquê? Por uma razão muito simples, mas muito importante. Ao vermos como se cumpriram estas profecias, podemos entender melhor como se cumprirão as que dizem respeito à volta do Senhor. Vamos explicar melhor. Há quem diga que as profecias sobre a segunda vinda não devem ser levadas à letra. Para alguns, essas profecias seriam meramente simbólicas, metafóricas, poéticas. Isso tem uma consequência terrível. Se as profecias são meramente um conjunto de metáforas e símbolos, então não devemos esperar que se vão cumprir literalmente. É aí que entram as profecias da primeira vinda. Como é que elas se cumpriram? Eram simbólicas e poéticas ou eram uma previsão exata de acontecimentos que vieram literalmente a cumprir-se? Os irmãos entendem?
O raciocínio é muito simples. Se as profecias da primeira vinda se cumpriram literalmente, então as profecias da segunda vinda também se hão de cumprir literalmente. Não estamos a dizer que não há linguagem simbólica na profecia. Claro que há. Mas ela deve ser entendida à luz de muitas profecias literais que nos apontam para acontecimentos e personagens identificáveis. Vejamos alguns exemplos de profecias cumpridas na primeira vinda de Cristo, centrando-nos na pessoa de Jesus como aquele que cumpriu imensas profecias messiânicas. O Messias devia ser da tribo de Judá e da casa de Davi. Jesus era da tribo de Judá e da casa real de Davi, como lemos em Lucas, capítulo 1, 32 e 33 e Lucas 3, 33. O Messias devia nascer de uma virgem. Isaías 7,14. Maria era virgem quando concebeu Jesus. Miqueias 5,2 profetiza que o Messias nasceria em Belém. Onde nasceu Jesus? Apesar de ter vivido em Nazaré, o seu local de nascimento foi a cidadezinha de Belém. Oséias 11,1 mostra que ele fugiria para o Egito, o que de facto aconteceu quando Jesus era bebê. O Messias seria rejeitado pelos seus, isto é, pelos judeus. Assim profetizou Isaías 53:3 e sabemos que se cumpriu efetivamente. De tal modo que foram os seus irmãos judeus que o entregaram à morte. Zacarias 9:9 descreve profeticamente a entrada triunfal do Messias em Jerusalém. No Salmo 41:9 é profetizado que ele seria traído por um amigo. Judas cumpriu esta profecia. Zacarias 11, 12 e 13 profetiza que o Messias seria vendido por 30 peças de prata, o preço de um escravo no mercado. Foi por esse preço miserável que Jesus foi vendido. Várias profecias se cumpriram durante as horas em que esteve pregado na cruz. Por falta de tempo, apenas indicamos os tópicos, sem referir os textos proféticos. Morreria entre transgressores. As suas mãos seriam cravadas. Seria escarnecido e zombado. Ser-lhe-ia dado vinagre e mirra a beber. Oraria pelos seus inimigos. As suas vestes seriam repartidas por sortes. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. O seu lado seria traspassado. Todos estes e outros pormenores da sua morte foram previstos com toda a exatidão. Isaías 53:9 diz que a sua sepultura seria com o rico. E assim sucedeu, pois José de Arimateia veio buscar o corpo de Jesus para o colocar num sepulcro novo. O Salmo 16:10 e 49:15 falam da ressurreição de Jesus. E o Salmo 68:18 profetiza que ele subiria aos céus. Estas profecias cumpriram-se literalmente ou não? Eram apenas simbólicas, poéticas, vagas, que não deviam ser levadas a sério? Qualquer pessoa honesta, perante estas e dezenas de outras profecias, terá de concluir: todas estas se cumpriram literalmente e com toda a exatidão. Daqui só podemos extrair uma conclusão. Se as profecias da primeira vinda se cumpriram literalmente, do mesmo modo se vão cumprir as da segunda vinda. Por isso podemos, com base na palavra profética de Deus, anunciar com plena certeza de fé: Jesus Cristo vai voltar. Um dos grandes erros dos judeus, no tempo em que Jesus nasceu e viveu, foi não terem atentado para as profecias relativas à primeira vinda do Messias. Como seria trágico se a Igreja de hoje ignorasse as profecias da sua segunda vinda? Por isso temos de ter sempre em mente
as palavras do apóstolo Pedro. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. 2 de Pedro 1,19. Que o Senhor nos ajude a ter bem firme a palavra dos profetas no nosso coração, aguardando que em breve o dia amanheça. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.